Queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus, uma mensagem para a nossa reflexão. Quero falar sobre o Salmo 88, que fala sobre a oração de um atribulado. E de facto, em um tempo onde a teologia da prosperidade e até mesmo os carismáticos, os triunfalistas, este é um salmo que desconstrói essa visão triunfalista, essa visão que a prosperidade bíblica ela é a ausência dos problemas, das dificuldades, muitas vezes até mesmo a dificuldade da gente ver uma luz ao fundo do túnel. A vida cristã ela não é algo assim tão fácil como muitos têm apresentado. Pelo contrário, e aqui nós vamos ver um salmo de um homem justo, de um homem piedoso, de um homem santo, de um homem temente a Deus. Mas isso não significa a ausência de lutas, de tribulações, de angústia, ou até mesmo o seu estado de atribulado. Mas nós vamos ver a postura deste homem. Este é o salmo mais triste da Bíblia, onde nós não encontramos uma luz ao fundo do túnel. Mas é interessante nós notarmos que este homem continuou crendo, continuou confiando e continuou buscando a Deus a todo o tempo. Vamos lá. Salmo 88. Eu vou ler o salmo todo. São 18 versículos. Está bem? Diz assim: Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chega à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos falecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas obras, as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e presto a expirar desde moço. Sobre o peso dos teus terrores estou desorientado. Por mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo a um tempo
circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Bom, este é o Salmo 88. Nós estamos diante de uma oração. E esta oração, ela está diretamente ligada a um homem, como eu disse no início, um homem tribulado. O seu nome é Emã, era israelita, era um dos filhos de Corá. Este homem, ele aparece no livro dos Reis, no primeiro livro, no capítulo 4, no verso 31. E este homem é apresentado como um dos homens mais sábios no reinado de Salomão. O próprio texto diz que só Salomão era mais sábio do que ele. Então, percebam isto. Nós estamos diante de um homem que era extremamente sábio. Além disso, ele não era só sábio, ele era também levita, era um cantor. Ele aparece lá no livro de Crônicas. Era alguém que ministrava no templo. Vejam, é este homem o autor do salmo mais triste da Bíblia. Não se sabe ao certo se ele era líder de louvor lá no templo, mas o ponto aqui é nós entendermos que apesar deste homem ter todas estas qualificações, ter todas estas aptidões, ele era completamente comprometido com a obra de Deus, era um homem sábio, era um homem que ministrava a Deus no templo, era um conhecedor da lei, tinha que ser, mas ainda assim, notem, ainda assim este homem, que era um homem de Deus, escreveu o salmo mais triste de todo o saltério. E de facto, este salmo ele se difere claramente de todos os outros. Porque nós sabemos que dentro dos salmos de lamento, existe aqueles que os autores, eles abrem de facto a sua alma e eles põem para fora o seu sofrimento, o seu quadro. E eles se derramam diante de Deus. Eles apresentam a Deus as suas queixas, eles apresentam a Deus a sua dor, eles apresentam a Deus o seu sofrimento. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Qual é? Quer seja no início, quer seja no meio, quer seja no fim, todos eles mostram alguma esperança em que Deus irá atendê-los. Ou louvam a Deus por Deus já ter respondido, por Deus ter atendido às suas orações. Diferentemente do Salmo 88. Este é o único salmo que não apresenta nenhuma esperança, queridos. Até porque as últimas palavras do salmo, como nós vimos, no verso 18, são trevas. Este salmo termina com esta expressão: trevas, para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Este é um salmo onde Emã expressa de facto uma dor profunda, uma angústia profunda, e onde ele não vê expectativa de uma saída, ou de que Deus o atenda, ou que Deus responda à sua oração. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Ele não vê expectativa de uma saída, ou de que Deus o atenda, ou que Deus responda à sua oração. Agora, nós não sabemos ao certo as causas do seu sofrimento. Mas uma coisa é certa, não era pecado. Em outros salmos de lamento, nós notamos vários tipos de confissões de pecado, onde os autores eles entendem que o sofrimento deles naquele momento é consequência dos seus pecados. Nós temos o exemplo do Salmo 32, onde Davi ele diz que os seus ossos estão secos como o deserto. Mas Davi ele sabe que isso estava acontecendo pelo seu pecado, pelos seus pecados. Tanto é que ele diz, depois que ele confessou os seus pecados, e então Deus o perdoou. E o ânimo foi renovado.
e ele voltou a sentir a alegria da salvação. Mas aqui nós notamos que em nenhum momento Emã atribuiu o seu sofrimento a algum pecado que ele tenha cometido, como sendo então o resultado de alguma escolha ou de alguma decisão errada que tenha desagradado a Deus e que por isso Deus estava trazendo punição, julgamento sobre ele. Existe uma linha de pensamento em que alguns dizem que o sofrimento de Emã aqui era lepra, porque ele diz no verso 15 que ele sofre desde a sua mocidade, desde moço. E também no verso 18 diz que ele foi removido do meio dos seus amigos. E de facto isso era uma característica de alguém que sofria de lepra. Porquê? Porque essa pessoa ela era excluída da sociedade por causa do contágio dessa doença. Mas se o seu problema era mesmo lepra, então nós poderíamos fazer alguns questionamentos em cima desta visão. Primeiro, como ele poderia ser levita estando leproso? Segundo, como ele poderia estar dentro do templo ministrando, sofrendo de lepra? Então, como é que nós podemos conjugar estas coisas? Além disso, a lei de Moisés proibia tal coisa. Então, não faz sentido afirmar que o problema deste homem era a lepra. O que faz sentido para nós é entendermos que Emã, ele se dirigia ao seu sofrimento usando possivelmente a figura de uma doença, e isso é muito comum, queridos, no livro dos Salmos. Por exemplo, ainda no Salmo 32, Davi usa a figura dos seus ossos. Não é que Davi esteja sentindo dor nos seus ossos, mas é a maneira como Davi ele usa para descrever a sua dor, a maneira como Davi usa para descrever o seu sofrimento, sendo então comparável a uma dor física de alguém que tem então problemas com os ossos. Então, portanto, provavelmente as referências que Emã ele faz aqui pode ser comparado também a uma doença que causa então a ele muita dor, muito sofrimento, mas não necessariamente tem que ser uma doença. Entendem isso? O que é que ele quer nos mostrar com isso? Para que nós, como leitores e ouvintes, pudéssemos então entender, de certa forma, o sofrimento que ele está passando. Ok? Então este salmo ele pode ser dividido em 5 partes. Primeira parte, dos versos 1 ao 2. E nesses versos nós vemos Emã fazendo uma súplica para que Deus o ouça. Vamos ler. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e de noite clamo diante de ti. Chega à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Então, notem que Emã, ele se dirigia a Deus como sendo o Deus da sua salvação. Notem também que ele afirma que está clamando ao Deus da sua salvação de dia e de noite. Então pensem nisto. O sofrimento, o qual nós não sabemos qual era, não conduziu Emã para mais longe de Deus. Pelo contrário, o conduziu para mais perto de Deus. E essa é sem dúvida um dos grandes efeitos da dor e do sofrimento na vida dos cristãos. Conduzindo homens e mulheres crentes para mais perto de Deus. Então isso significa que o sofrimento faz com que os cristãos se aproximem mais de Deus, se apeguem mais a Deus, são o meio pela qual os santos são conduzidos para mais perto do Senhor.
Notem, Emã diz: de dia e de noite clamo diante de ti. Aqui, a referência, quando ele diz de dia e de noite, pode ser uma referência provavelmente aos turnos, em que os levitas eles já alternavam para louvar e buscar a presença de Deus. Havia um turno da manhã, havia um turno da noite. E talvez Emã pudesse participar nesses dois turnos, no de manhã e no da noite. Mas o ponto essencial aqui é que ele diz de dia e de noite. Então, notem, este homem, ele perseverava em oração diante de Deus. Notem agora qual o pedido dele. Verso 2. Ele diz: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Eu pergunto, o que é que este homem está pedindo? Ele pede que Deus o ouça. Isto é muito significativo. O que ele pede? Ele pede que Deus o ouça. É engraçado que este homem não está pedindo muita coisa, nem tão pouco. Escute bem, nem tão pouco este homem está pedindo alívio para o seu sofrimento. Aliás, em nenhum momento neste salmo nós vemos este homem pedir alívio, mas o seu pedido é somente que Deus o ouça, que Deus escute o seu clamor, que Deus preste atenção à sua condição, à sua situação. E a linguagem que ele usa aqui no verso 2, chega à tua presença, a minha oração, é uma metáfora que é tirada de dentro do palácio. Isto é, a pessoa que tinha então um pedido a fazer ao rei, ela era integrada à presença do rei. E ali então ela tinha a oportunidade de fazer o seu pedido ou a sua reclamação. E ali então o rei estendia o seu cetro ou trazia uma palavra em favor da petição dessa pessoa. Então é isso que Emã quer. Ele quer ter acesso à presença de Deus, ele quer que Deus o ouça. Porque o que aflige mais este homem, o que aflige mais o crente, em certo sentido, não é tanto o problema físico, não é tanta dor, mas é sim o silêncio de Deus. A incerteza de saber se Deus está nos ouvindo no meio do sofrimento ou não. Porque, sejamos realistas, sejamos coerentes. Se nós soubermos e nós tivermos plena certeza que Deus está nos ouvindo, que Deus está olhando e Deus está atento a nós, a dor e o sofrimento não vão ter nenhuma influência sobre nós. Aliás, nós vamos até mesmo ultrapassar tudo isso, mesmo promovendo dor, mesmo promovendo sofrimento, nós vamos passar tudo isso cheios de alegria. Porque nós sabemos que Deus está nos vendo e que Deus está nos ouvindo. Emã, aqui, ele está como nós muitas vezes, quando enviamos uma mensagem importante, principalmente pelo WhatsApp, e nós ficamos o tempo todo querendo perceber se aqueles dois pauzinhos estão em azul. O que significa então que a mensagem ela chegou à pessoa. Significa que a pessoa leu a mensagem, que a pessoa ouviu a mensagem. E aqui, Emã, ele está realmente desesperado, porque aparentemente ele entende que Deus está em silêncio, que Deus não está sequer o ouvindo. Então, o que este homem quer? Este homem quer ser ouvido. É isso que ele está pedindo em oração, que Deus o ouça, que Deus o responda. Segunda parte, dos versos 3 ao 5. Aqui na segunda parte é onde Emã ele vai fazer agora uma descrição do estado em que ele se encontra. Por bem ou por mal, se Deus está me escutando ou não, ainda assim eu vou descrever agora o meu estado diante de Deus. E aqui, queridos, ele vai expressar o seu sentimento. Como ele realmente vê. Como ele realmente se sente. Ele vai apresentar a sua real condição. E isso então ele vai fazer usando pelo menos 3 metáforas. A primeira metáfora é a partir do verso 3. Ele diz assim: pois a minha alma está farta
e de males. Esse verbo aqui, farto, a ideia então é de alguém que depois de comer, tanto, essa pessoa ela começa a passar mal, ao ponto de não aguentar mais nada. Ou seja, é alguém que está empaturrado, é alguém que sente que não pode comer mais nada, porque se comer vai vomitar, porque se comer ela não vai aguentar. Então, essa é a ideia. Emã, ele está dizendo, a minha alma está farta de males. Ou seja, ela não aguenta mais o sofrimento. Ela não aguenta mais os males. A minha alma, ela está saturada, ela está cheia, ela está farta de males. Ela não aguenta mais nada. Não existe mais espaço para ela. Ou seja, ela está no limite. O que Emã está dizendo é que ele não consegue suportar mais. Ele não consegue receber mais. Ele não consegue sofrer mais males. Então, essa é a figura de alguém que está no limite. Alguém que não suporta mais nada. A minha alma está saturada de males. Está cheia de males. Segunda figura, ainda no verso 3, já no final ele diz: e a minha vida já se abeira da morte. E a minha vida já se abeira da morte, verso 3. Então a figura aqui é de alguém que está andando à beira de um penhasco, onde essa pessoa ela não pode dar mais nenhum passo, porque se ela der, ela vai cair. Se ela der, ela vai morrer. Ou seja, este homem está dizendo que a sua vida está caminhando em direção a um precipício. A sua vida está no limite. Mais um passo ele cai, mais um passo ele perece. É isso que ele diz quando ele diz: a minha vida já se abeira da morte. Ou seja, é que o seu sentimento é de alguém que está prestes a cair. É de alguém que está prestes a morrer. A terceira metáfora nós encontramos nos versos 4 e 5. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Atirado aos mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados das tuas mãos. Então a terceira metáfora nós encontramos nesses versos 4 e 5. E elas são tiradas no campo de batalha. Naquela altura não existia ambulância, não existia o INEM, não tinham carros de emergência, não havia helicópteros de serviço para que pudessem resgatar os feridos que precisavam de socorro. Então o que acontecia é que quando o soldado era atingido no campo de batalha, esse soldado ele seria deixado para trás. Porquê? Porque não tinham como o ajudar. Então a pergunta é: o que acontecia àquele soldado que era deixado para trás? Às vezes o soldado era ferido e os seus companheiros, vendo a ferida e vendo que não podiam o ajudar, eles simplesmente pegavam o seu companheiro ferido e desesperado e jogavam então esse homem para onde estavam os mortos. Este homem era jogado no meio dos cadáveres, apesar de ainda não estar morto, mas já era considerado como morto. Porquê? Porque era apenas uma questão de tempo. Notem, é isso que a mãe está dizendo. Eu sou contado com os que baixam a cova. Vocês já imaginaram isto? Que loucura! Ainda nem morri e já passei a entrar nas estatísticas daqueles que já morreram no campo de batalha. Este homem continua dizendo: sou como um homem sem força atirado aos mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. 3 figuras ele apresenta aqui a Deus para descrever o seu estado, para descrever o seu sentimento. Primeiro, a minha alma está farta de males e não aguenta mais nada. Segundo, estou caminhando na beira do abismo, mais um passo, caio e morro. Terceiro, estou-me sentindo como um soldado ferido no campo da batalha, que apesar de estar ferido, já sou considerado ou contado como um homem morto no meio
de homens mortos. Então, estas são as figuras que Emã usa para descrever o seu sofrimento perante Deus. Agora eu lembro novamente, nós estamos falando de um homem temente a Deus. Nós estamos falando de um homem piedoso. Nós estamos falando de um homem sábio, mas que apesar de tudo isto, de ser tudo isto, ele não foi poupado deste tipo de sofrimento. Terceira parte do Salmo, dos versos 6 ao 9. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Então, agora na terceira parte, nós vemos que Emã, olha só, nós vemos que Emã atribui a Deus aquilo que está acontecendo com ele. Ele não atribui isto ao diabo. Ele não atribui isto às pessoas que o rodeiam. Mas ele atribui tudo o que está acontecendo a Deus. Agora vale destacar aqui que, por ele ser judeu, ele sabia muito bem que o Deus de Israel estava por trás de tudo e de qualquer situação. Preste atenção, os judeus eles não eram pagãos. Eles não eram como os outros povos que atribuíam o seu sofrimento ao azar ou ao destino. Mas eles tinham uma consciência muito apurada, uma consciência muito clara, que há um Deus por detrás de todas as coisas, sejam elas boas ou más. Por isso é que nós vemos dos versos 6 ao 9, que nós encontramos então tais afirmações. Verso 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Ele está dizendo que foi Deus que me colocou nesta situação. Quem me colocou nesta situação foi o Senhor. Verso 7. Sobre mim pesa a tua ira. Ele está dizendo, eu me sinto como alguém que está debaixo da tua ira. Sinto que é como se o Senhor estivesse zangado, irado contra mim. Ele continua no verso 7. Tu me abates com todas as tuas ondas. Ou seja, eu sou como um navio que está no alto mar. Estou sendo abatido pelas tuas ondas, Senhor. É como se ele estivesse dizendo, estas ondas que estão vindo, foi o Senhor. Como o Senhor fez com Jonas. O Senhor enviou aquela tempestade ao navio que Jonas estava. Apesar de ali, naquele contexto, ser a consequência da desobediência de Jonas. O que não é uma realidade aqui neste texto. Verso 8. Apartaste de mim os meus conhecidos. Todos eles foram embora. E foi o Senhor que fez isso. É o Senhor que está por detrás disso. Ele continua no verso 8, na parte B. Tu me fizeste objeto de abominação para com os meus amigos. E ele diz mais no final do verso 8. Estou preso e não vejo como sair. Queridos, prestem atenção nisto. Entendam o estado deste homem. Estou como condenado, como um homem que está preso na cadeia e não vejo qualquer perspectiva de sair. Não vejo uma luz ao fundo do túnel. Este homem era crente. Este homem era temente a Deus. Este homem era piedoso. Este homem guardava a lei. Este homem era levita. Ministrava no templo. Agora notem que tudo o que está acontecendo a ele coloca a responsabilidade em Deus. Mas eu chamo a nossa atenção novamente para isto. Mesmo ele afirmando que tudo aquilo era Deus, ainda assim ele não deixou de orar a Deus. Ainda assim ele não deixou de clamar ao seu Deus. Ouçam isto. Como nós precisamos aprender. Este homem não desistiu de orar, apesar de saber que foi Deus que fez tudo aquilo. Ainda assim este homem está buscando a Deus dia após dia, dia e noite. Este homem busca a presença de Deus. Olha o que ele diz no verso 9.
Os meus olhos falecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Isto é impressionante. Porque aqui está um homem que tem consciência que todo o sofrimento intenso que está passando vem de Deus. Contrariamente ao que se ensina em muitas igrejas evangélicas, onde eles dizem que a dor, que o sofrimento, que a miséria, que a doença, que tudo isso é coisa do diabo, que é o diabo que faz tudo isso, que o diabo é a causa de tudo isso. Por favor, escutem bem. É claro que eu não estou dizendo que por vezes não possa ser o diabo que está por detrás de algumas coisas dessas, porque nós temos de facto vários relatos, vários exemplos bíblicos na Escritura de ataques malignos, como aquela que foi feita a Jó, onde fica claro que o diabo é capaz de destruir a vida de uma pessoa e trazer sofrimento intenso. Jesus, por exemplo, libertou uma mulher que andou curvada durante 12 anos. Era obra maligna. Jesus curou também uma pessoa que estava surda e muda, libertando e repreendendo o demónio que estava nessa mulher. Eram sim atos malignos, atos diabólicos, em que o diabo estava por detrás disso. Vejam, eu não estou negando que o diabo possa estar por detrás de muito sofrimento da raça humana. Mas é preciso dizer que seria um erro grosseiro, um erro altamente teológico afirmar que todo o sofrimento ou todos estes males que acontecem na raça humana são resultado direto da ação de qualquer tipo de demónio. Porquê? Porque isso seria minimizar e esquecer o que a Bíblia diz, até mesmo à luz de um salmo como este, inspirado e que é parte da Escritura, em que este homem sabe que é Deus a causa do seu sofrimento. E ele afirma isso, queridos, desde o início até o fim. E ele sabe disso. Ele tem consciência disso. Ele tem clara consciência disso. Então, mais uma vez eu friso isto. O impressionante é que mesmo sabendo que Deus está por detrás de tudo isto, isso não resulta neste homem uma atitude de rebelião. Uma atitude de reclamação, de questionar Deus, dizendo: Senhor, eu não mereço isto. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou levita. Senhor, eu sou um adorador. Isto não faz este homem desistir de Deus. Isto não faz este homem abandonar Deus. Isto não faz este homem abandonar a oração. Pelo contrário, aparentemente, parece que quanto mais aperta, mais este homem ora. Quanto mais aperta, mais este homem clama. Quanto mais aperta, mais este homem suplica a Deus. É a tua ira que está vindo, Senhor. É o teu terror. É as tuas ondas que estão vindo sobre mim. Mas ainda assim, no verso 9, ele diz: dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Ah, meu Deus. Ainda assim, este homem estava ali orando. Ainda assim, este homem estava ali pedindo a Deus, suplicando a Deus com as mãos levantadas. Este homem só queria ser ouvido por Deus. Queridos, e não é alívio que este homem está pedindo. O que ele está pedindo é para que Deus o ouça. Ele quer apenas ser ouvido. Quarta parte, dos versos 10 ao 12. Pois tu és grande. Não, desculpem. Versos 10 ao 12. Mostrarás tu prodígio aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Agora nós vemos na quarta parte deste salmo a argumentação de Amã diante de Deus, onde ele diz que a sua morte não iria servir para nenhum propósito para Deus. De um lado, este homem não esconde a sua dor, ele não esconde o seu sofrimento, ele não esconde a sua condição de quase morto. Por outro lado, aqui fica claro para nós que este homem ainda quer viver. Apesar do seu sofrimento, apesar das suas lutas,
Ele não vê a morte como saída. Tanto é que ele agora vai argumentar com Deus, dizendo que a sua morte ela não iria servir a Deus para nada. Note comigo o seu argumento a partir do verso 10. Ele questiona: mostrarás tu maravilhas para os mortos? Ou seja, Senhor, o Senhor fará milagres para quem já morreu? Os mortos podem ver os teus milagres? Verso 10 ainda: ou será que os finados se levantarão para te louvar? É importante entender que Emã está questionando aqui numa perspectiva de quem está vivo, ok? Porque nós sabemos que os mortos não podem mais clamar. Quem está no cemitério está sepultado e não pode mais cantar nesta terra, ok? Entendam que ele não está falando da vida, na vida pós-morte, mas ele está falando de uma realidade aqui nesta terra, de uma perspectiva humana. E ele está argumentando com Deus, dizendo que quem morreu não pode mais cantar aqui nesta terra, não pode ver mais milagres do Senhor nesta terra, nesta vida. Verso 11, ele questiona: a tua bondade será anunciada na sepultura? Então, o argumento dele é o seguinte: os mortos não podem ouvir mais falar sobre a sua bondade. E ele continua argumentando: a tua fidelidade será referida nos abismos da morte? Olha o verso 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Porque é realmente isso que é o cemitério. É a terra do esquecimento. Depois que nós formos levados para lá, nós seremos esquecidos. É uma questão de tempo. Talvez os nossos filhos se lembrarão, talvez as nossas filhas, talvez os nossos pais, as nossas mães, quem sabe os nossos netos, mas depois vai vir outra geração e nós estaremos facilmente esquecidos. Estaremos apenas em algum cemitério sepultados. E essa então é a pergunta de Emã: o que o Senhor ganha com isso? O que o Senhor ganha com a minha morte? Porque enquanto eu estou vivo, eu posso cantar, eu posso exercer o meu papel de levita, eu posso compor os meus hinos ao Senhor. Sou sábio, sou um dos conselheiros de Salomão, anuncio a tua justiça e a tua verdade. Se eu morrer, o que o Senhor ganha com isso? Esse era o argumento dele. O Senhor vai perder um adorador. O Senhor vai perder um proclamador da sua verdade. Meus irmãos, Emã está argumentando com Deus. Agora, uma pergunta engraçada para nós é que tipo de argumento seria o nosso hoje se Deus estabelecesse a nossa morte ainda hoje? Qual seria o nosso argumento? Quais seriam as nossas razões para Deus não nos matar? Emã aqui está apresentando alguns argumentos. Emã, ele está questionando Deus, perguntando o que Deus ganharia se ele morresse. Ele está sofrendo, ele está abalado, mas ele quer viver. E ele ressalta isso em sua argumentação. Ele está querendo servir a Deus. Ele está querendo proclamar os louvores de Deus. Ele está querendo falar das maravilhas de Deus. Ele está querendo anunciar a fidelidade de Deus. E o que ele está argumentando com Deus é como ele poderia fazer isso morto. Pois se ele morresse, não poderia fazê-lo. Por isso não haveria nenhum benefício para Deus em sua morte, na visão de Emã, no questionamento de Emã. E nós? Que tipo de questionamento nós teríamos para que Deus não nos matasse? Que benefício teria Deus com a nossa morte hoje? Quinta parte, dos versos 13 ao 18. Aqui nós vemos que Emã insiste em orar apesar de não ter obtido nenhuma resposta de Deus. E aqui é como se ele agora estivesse repetindo um pouco do que ele tem falado nos versos anteriores. Notem no verso 13, ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Este homem começava desde cedo
desde a madrugada a orar ao Senhor. Aqui nós vemos a persistência de Amã, um homem que não desiste de orar, um homem que não para de clamar. Apesar de tudo isto que está acontecendo comigo, e mesmo não vendo resposta, mas silêncio da parte de Deus, ainda assim eu oro, ainda assim eu estou orando. No verso 14, ele torna a argumentar com Deus sobre o silêncio de Deus. Ele diz: por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Notem novamente que a sua maior preocupação, ela não estava no seu próprio sofrimento, o qual nós não sabemos qual era. Mas o que mais magoa este homem é que Deus parece que não ouve. Porque esta é uma pergunta, é uma questão que ele põe. Por que o Senhor oculta o rosto de mim? Por que eu oro o dia todo, madrugo diante de ti, expresso o meu lamento, levanto as minhas mãos e o Senhor oculta o seu rosto de mim? E de facto, mais uma vez, isto é o que magoa mais o crente que teme a Deus. Nem é tanto o sofrimento físico, mas é sim, muitas vezes, o silêncio de Deus, a ausência de Deus. E isso sim traz tristeza, traz angústia, porque em alguns momentos da nossa vida nós não vemos nada, nada acontece, parece que Deus está longe, parece que Deus está distante. Este é o sentimento deste homem, é o questionamento deste homem, e é sem dúvida isso que mais aflige o crente verdadeiro. O Senhor ocultar a sua face diante de nós no meio da aflição e da angústia. Nos versos 15 ao 18, este homem repete as suas angústias. Ele diz que anda aflito e prestes a morrer desde moço. Ou seja, o sofrimento de Amã é desde a sua mocidade, é desde moço. E aqui, este homem já era um ancião, já era uma pessoa madura, já era uma pessoa experimentada, uma pessoa experiente. Inclusive, um conselheiro de Salomão, não era qualquer pessoa. Ele diz: ando aflito e prestes a morrer desde moço, sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Este era o sentimento deste homem. Era assim que este homem se sentia. Debaixo dos terrores de Deus, aterrorizado, crises atrás de crises, aflito, angustiado, perturbado. Verso 16, novamente ele atribui a Deus tudo o que ele está passando. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. Verso 17, o dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Ou seja, ele sente-se como uma pessoa que está se afundando, que está se afogando, que está se afundando. E ele termina no verso 18 dizendo que para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Notem, ele está sozinho, está sem amigos. Não tem ninguém para expressar a sua tristeza e angústia, pois ele diz que os seus conhecidos agora são as trevas. É assim que termina o Salmo, com a escuridão, com a palavra trevas. E de facto, queridos, não é por acaso que este Salmo realmente é considerado o mais triste da Bíblia, porque ele não apresenta esperança, ele não apresenta uma esperança, uma luz ao fundo do túnel. Talvez nós pudéssemos questionar: por que o Senhor fez questão de deixar este salmo para nós? Por que será que ele está na Bíblia? Qual a sua utilidade? Como ele serve para nós? Ele serve para nós para quê? Por quê? Para concluir, eu quero terminar tentando responder algumas dessas perguntas. Primeiro, este salmo está na Bíblia para nos mostrar que mesmo os homens mais santos, ou as mulheres mais santas, os homens mais piedosos, fiéis e sábios, não estão isentos do sofrimento, mas que por muitas vezes eles podem ser alvo de melancolia espiritual.
e até mesmo por toda a vida, até o final da sua vida. E nós temos aqui o exemplo do próprio Emã. Segundo, por que não usar o exemplo de Elias? Um homem que aparentemente parecia estar no auge do seu ministério, um profeta valente, ousado, corajoso, que orava ao Senhor e o céu cerrava, um homem que derrubou centenas de falsos profetas. A glória e o poder de Deus era real, era plausível, era visível na vida desse homem. Mas que em um determinado momento, este homem entra numa depressão tão profunda, um desânimo tão grande, rogando ao próprio Deus para que o matasse. Serve também para nós. Terceiro, nós poderíamos também citar Moisés no Salmo 90, que tem uma perspectiva pessimista da vida, onde ele diz que a partir dos 70 ou 80 anos tudo é canseiro e enfado. Ele diz que os nossos dias vão embora e tudo passa muito rapidamente e nós voamos. É assim que Moisés se expressa no Salmo. Quarto, os Salmos de Lamentos de Davi, eles são vários. Aquele homem que é chamado amigo de Deus, um arpista, ele conhecia como ninguém os momentos de depressão, angústia, aflição e dor. 5. Por que também não citarmos o apóstolo Paulo, que fala não poucas vezes em suas cartas sobre a sua angústia, sobre o peso que ele carregava em sua alma e a aflição que ele carregava por todas as igrejas. Nós temos o exemplo de Paulo. 6. A própria história da igreja, que está cheia de homens que passaram por situações destas. Quem se lembra de Charles Spurgeon, um dos grandes líderes da igreja na Inglaterra, um erudito, um homem que foi considerado o príncipe dos pregadores. Os seus sermões continuam sendo impressos e vendidos no mundo até hoje. Milhares e milhares de livros saindo, que têm feito tanto bem a milhares de pessoas. Pouca gente, queridos, influenciou tanto o mundo como Spurgeon. Todavia, muitos não sabem, mas Spurgeon sofria de uma depressão tão profunda e da qual ele nunca superou até o final da sua vida. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, perseguido, jogado numa prisão, obrigado a fazer cordões de sapato para sustentar uma filha que era cega, debaixo de uma intensa dor emocional, uma vida inteira de sofrimento, queridos. David Brainerd, um jovem americano que sentiu chamado para pregar o evangelho no meio dos índios, ainda jovem, sofrendo profundamente no seu corpo, vivendo uma vida curtíssima, morrendo de tuberculose, morrendo nos braços daquela que seria a sua futura esposa, Jerusa, filha de Jonathan Edwards. Este jovem viveu uma vida de dor, experimentou um sofrimento incrível. Leia o seu diário e você vai entender isso. Queridos, em todos estes casos, houve um sentimento de abandono, uma impressão de não serem ouvidos por Deus, a impressão que estavam debaixo da ira de Deus, a falta de conforto terreno, a falta de cura, a falta de saúde, a falta de segurança financeira, o desânimo, a tristeza, a história da igreja. Ela está cheia de homens e mulheres que durante períodos da sua vida experimentaram este tipo de dor, este tipo de sofrimento, como realmente Emã está descrevendo aqui no Salmo 88. Outra resposta que nós poderíamos dar a respeito do porquê este Salmo está na Bíblia é que ele nos mostra que por muitas vezes o sofrimento pode caminhar connosco a vida toda e não um curto tempo. Emã, do verso 15, realça que ele sofre desde a sua mocidade, desde moço. Então, isto significa que doenças, problemas crónicos podem durar a vida toda. Creio que um dos grandes objetivos de tudo isto é também Deus nos fazer lembrar e ensinar que nós ainda não estamos no céu. Ensinar também que nós ainda estamos
fora do paraíso. Mostrar então os terríveis estragos do pecado de Adão e do nosso. E mostrar o quanto nós somos frágeis e o quanto nós dependemos de Deus. É por isso que este salmo está aqui. Eu quero terminar ainda com algumas aplicações para nós rapidamente. Você que tem experimentado angústias, dor, sofrimento, males aqui neste mundo, medite nos sofrimentos de Cristo. Se consciente do propósito de Deus com o sofrimento e faça então com que a sua dor a conduza para mais perto do Senhor. Faça com que isso signifique com que você valorize mais a sua palavra, a sua presença, as suas promessas. E com isso não cesse de orar. Porque este salmo, ele tem um efeito de nos curar de todo tipo de ensino errado, da teologia da prosperidade, ou até mesmo da teologia do triunfalismo. Porque este homem, ele continua apegado a Deus, ainda que Deus lhe tenha negado voz, ainda que Deus tenha lhe negado resposta. Esse homem não tinha paz, ele não tinha tranquilidade desde a sua mocidade. Ele era afligido, mas ainda assim ele não abandonou Deus. Mas ele continuou fiel a Deus. Ele não fez como muitos que abandonam a Deus, desistem de Deus, justificando o sofrimento como a razão para deixarem Deus para trás. Aqui foi justamente o contrário. Muitas pessoas se tornam ateus por se sentirem desiludidas com Deus, porque em algum momento essas pessoas pediram a Deus alguma coisa e Deus não as concedeu. Essas pessoas achavam que tinham algum direito. E como se Deus não as concedeu, então elas passaram a rejeitar Deus e a negar Deus. E isso é muito comum em nossos dias. Muitos desigrejados estão por aí usando esse tipo de argumentação. Mas aqui nós vimos um homem que tinha tudo para ser desigrejado. Tinha tudo para se tornar um ateu. Tinha tudo para virar as costas a Deus e desistir. Aqui está um homem que tinha tudo para dizer: religião não funciona. Mas o que você encontra aqui é um homem que, mesmo cheio de tanto sofrimento, este homem se apega a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entusiasmo, ainda que os seus companheiros sejam trevas. Ainda assim, ele não abandona Deus, nem tampouco a sua confiança em Deus. Agora, se você está passando por momentos destes, então, se você não está passando por momentos destes, seja misericordioso para com aqueles que estão passando por situações destas. Não julgue de forma precipitada, porque o que acontece muitas vezes, inclusive dentro do seio da igreja, é que quando um irmão e uma irmã está passando por um momento de sofrimento, o pensamento é logo que aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa cometeu algum pecado. Tudo isso é consequência do seu pecado. Essa pessoa está sendo punida por alguma coisa errada que fez. E nem sempre é assim. Leia de novo este salmo. Leia a história de Emã. Leia a história de Jó. Leia outras histórias. E você vai entender que nem sempre o sofrimento é o resultado de algum pecado que cometemos ou de algum castigo de Deus por alguma falta ou por alguma falha nossa. Então, não julguemos de forma precipitada, mas sejamos aquele companheiro que está faltando aqui à irmã. Seja o ombro para esse homem, para essa mulher, para esse irmão, para essa irmã, onde esse homem, essa mulher que está passando por momentos difíceis possa chorar, em vez de ser aquela pessoa fria que condena esse homem pelo seu sofrimento, essa mulher por esse sofrimento, sem conhecer a sua realidade. Eu termino com isto. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus abra o nosso entendimento e que nós não sejamos movidos por qualquer espírito, por qualquer fábula, por qualquer mensagem, por qualquer teologia, para que nós não
venhamos cometer o erro de ser levados por essa mensagem triunfalista que não reflete a verdade das Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.